Celamix. Massa niveladora. Características. A massa niveladora foi desenvolvida com a finalidade de substituir e dar acabamento em reboco com função de impermeabilizante. Proporciona excelente fixação à superfície, maior resistência mecânica e menor espessura, otimizando o custo total da operação. Pode ser aplicada também sobre o reboco para corrigir pequenas imperfeições na superfície, deixando a mesma polida, pronta para a pintura. Não possui cal em sua composição. Comercialização. A massa niveladora é comercializada na cor cinza e branca, em sacos de 18 kg. Onde aplicar? A massa niveladora é indicada especialmente para impermeabilizar paredes e fachadas. Pode ser utilizada diretamente sobre tijolo estrutural, concreto, blocos de concreto estrutural, bloco de concreto celular e blocos de EPS. Pode ser utilizada também em assento de tijolos e blocos. Recomendada para aplicação em ambientes internos e externos. Preparação do produto. Diluir 18 kg de massa niveladora média em 4 litros de água e a massa niveladora fina em 6 litros de água. Misturar de preferência com agitador mecânico durante 5 minutos ou com espátula durante 10 minutos até obter uma massa pastosa, sem grumos. A aplicação. A superfície deve estar firme, em bom estado de conservação, isenta de poeiras, graxas, mofo ou bolor. Caso apresente problemas de umidade ascendente, deve ser primeiro impermeabilizada com a própria massa niveladora, aplicando a massa em no mínimo 2 camadas com espessura total mínima de 5 mm. Após este procedimento, aplicar a massa niveladora sobre toda a área como acabamento final. Caso a superfície que receberá a massa niveladora esteja com buracos e falhas, corrigir antes de iniciar a aplicação. Em superfícies que apresentar pintura, deve-se fazer um lixamento profundo para permitir a ancoragem do produto. Não é necessário umedecer a superfície onde será aplicado a massa niveladora. A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 30 graus. Aplicar a massa niveladora com desempenadeira. Quanto maior a desempenadeira, maior a cobertura de aplicação e maior a regularização da massa. Portanto, recomenda-se desempenadeiras de PVC maiores de 60 cm de comprimento. A massa niveladora deve ser aplicada em 2 camadas. A aplicação da primeira camada deve ser uniforme, chapando toda a área, evitando falhas na superfície. Aguarde uma pré-secagem de 4 horas para iniciar a aplicação da segunda camada. Para um melhor alastramento uniforme da camada, aplique com rolo de pintura e, em seguida, nivele com desempenadeira. Aplicar a segunda camada com a mesma desempenadeira ou rolo, nivelando e deixando uma espessura de massa niveladora de 1 a 2 mm sobre a primeira camada. Aguardar uma pré-secagem até obter uma resistência superficial para iniciar o polimento, que deve ser executado com desempenadeira de aço que tem os cantos arredondados. Para acabamento liso, utilizar a massa niveladora fina. Se necessário, após 24 horas, pode-se realizar o lixamento de toda a superfície com lixa 180 a 200. Após 7 dias, pode-se iniciar a pintura da área tratada com massa niveladora. Rendimento. Como reboco, o rendimento sobre tijolos e blocos é de aproximadamente 5 kg por metro quadrado. Aplicado sobre o reboco, o consumo é de aproximadamente 1,5 kg por metro quadrado. As quantidades podem variar conforme a porosidade e regularidade da superfície a ser revestida. O consumo também pode ser determinado pela seguinte forma: calcular 1,5 kg por metro quadrado por milímetro de espessura a ser aplicada. Proteja sua obra aplicando massa niveladora. Produto Celamix.